Então, iniciando o nosso trabalho com a disciplina Estudos Contemporâneos de Neurociências e Emergência de uma Nova Ciência, nós iremos tratar hoje da neuropsicopedagogia e educação escolar. Então, inicialmente, iremos apresentar uma parte introdutória, falando um pouco sobre a origem e a história da neurociência e da neuroeducação. Iremos trabalhar alguns conceitos básicos para que possamos melhor alicerçar aí a nossa linha de raciocínio em relação ao trabalho com a temática nessa aula de hoje. Então, quando surgiu a neurociência, né? Então, esse termo ele surgiu em meados da década de 70, mas nós sabemos, né, que os estudos do cérebro, eles advêm aí de períodos anteriores a esse, né? Na verdade, datam aí desde a filosofia grega, né? De período anterior a Cristo, então. Então, no século XVII, levado pelo iluminismo, surgiram os estudos mais aprofundados do sistema nervoso. E quando nós apresentamos o surgimento de pesquisas, isso acontece de acordo com um contexto social de época, nós precisamos pensar um pouco sobre qual o contexto histórico que isso ocorreu. Então, o iluminismo e quais são as suas características é algo que devemos pensar, né? Então, essa linha de pesquisa, ela surgiu, né, em um contexto social de época. E quais as características desse contexto, né? Então, o iluminismo, ele era baseado em 3 pilares, que são a razão, a liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência, em detrimento da fé, então, né? Nós sabemos que nós tivemos aí a tentativa de pensar da sociedade em relação à utilização da razão, né, em equilíbrio com a teologia, então, né, a fé, a partir da reforma protestante de Martinho Lutero. Então, nós temos como característica a consciência individual autônoma, então, no iluminismo, né, então, para que o homem desenvolvesse sua razão e assim pudesse conhecer o real em todos os aspectos, né? Então, ele deveria fazer uso do próprio entendimento e não agir conforme aquilo que lhe apresentavam como uma verdade absoluta. Então, pelo uso da razão, os homens seriam capazes de intervir na realidade para que fosse possível organizá-la de forma racional. Então, dizer que o homem possui consciência individual autônoma significa dizer que ele não precisa de uma autoridade externa, seja política, religiosa ou até mesmo médica. Também significa que pode ser livre em relação às suas emoções, paixões e desejos. E todos esses itens citados irão impactar para a eficácia ou para o alcance do processo, do sucesso do processo de ensino-aprendizado. Outra característica do iluminismo é a noção de progresso, né? Então, a mentalidade da época, influenciada pela Revolução Industrial, era de que se o homem tinha pela razão as condições de enfrentar os problemas que a realidade lhes apresentava, ele tinha pela ciência e pela tecnologia as condições de se impulsionar para a verdade e o progresso humano. Outra característica em relação ao caráter pedagógico, né, é que para o iluminismo todos os homens são igualmente dotados de uma luz natural que torna todos capazes de aprender. E pela educação, pela ciência e pela filosofia, os homens poderiam aí desenvolver as suas capacidades mais fundamentais, ou seja, eram instrumentos da consciência individual autônoma contra a ignorância. Os estudos do ser humano e da história são para o iluminismo uma prioridade, né, pois por meio de ambos eles poderiam colocar em perspectiva aquilo que não deu certo no passado em relação às necessidades de todos na sociedade.
Outra característica é o pensamento laico, então tudo aquilo que pudesse dificultar o aprimoramento da razão deveria ser questionado. Era preciso, portanto, identificar quais eram esses obstáculos, né? E essa é a nossa função também no trabalho neuropsicopedagógico. Então, o principal era a autoridade religiosa que impunha crenças irracionais a fim de manter os homens submissos. Panorama esse que foi alterado a partir da reforma de Martinho Lutero, da forma que já citei, né? Então, outra característica é em relação à autoridade, né? Então, o homem não poderia permitir que alguém assumisse a responsabilidade pelo seu pensamento. Então, por isso aí a prioridade da liberdade, inclusive de pensamento. Então, o homem tem a capacidade de fazer uso da própria razão, a fim de que consiga estabelecer seus modos de conduta e deve ser o único responsável pelas suas decisões. Tudo aquilo que tenha impor um pensamento prévio, uma forma de agir, até mesmo a medicina, deveria ser enfrentado, se não puder ser justificada essa necessidade de forma racional, né? Ou que recorra ao medo e à força para ser cumprido. Então, nós tivemos aí alguns representantes do iluminismo, né, de acordo com o desenvolvimento histórico de época, que nós fizemos o recorte de alguns desses representantes, sem a intenção de esgotar o trabalho e a leitura sobre as características de cada um deles, mas é só para que vocês fiquem motivados a, depois da aula, fazer aí uma pesquisa, caso tenham interesse em entender um pouco melhor sobre as ideias principais de cada um deles, né? Nós temos aí, de acordo com o desenvolvimento histórico, citados alguns desses representantes. De acordo com, inclusive, um contexto social de época de determinada região do mundo. Então, nós temos contextos diversificados aí, para representar o desenvolvimento do iluminismo. Então, na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Alemanha, não é? E, por fim, não é um que, até por uma razão pessoal, né, de pesquisa, sempre foi de maior interesse, de meu maior interesse, é justamente as ideias do Kant, né? Porque ele é considerado o maior filósofo do iluminismo e em sua obra A Resposta à Pergunta O que é o esclarecimento, ele desenvolveu aí seus ideais a partir de dois conceitos, né? A autonomia do ser humano e os pares, e a maioridade e a minoridade intelectual. Falando um pouco sobre a articulação da neurociência com a neuroeducação, então, a partir das investigações da neurociência, né, então, que são direcionadas ao ensino, é que nós tivemos justamente a origem à neuroeducação e as suas chamadas subespecialidades, como a neuropsicopedagogia e a neuropsicologia escolar. Como exemplo, nós temos aí a origem de obras como a obra Neurociência e Educação, né, que objetiva o desenvolvimento e a compreensão de como o cérebro aprende, um livro de Ramon Consenza e Leonor Guerra. Um pouquinho sobre a história da neuroeducação. Então, a utilização desse termo e o conceito, bem como as publicações iniciais, objetivaram aí a construção de uma ponte justamente entre a neurociência e a educação. E foram feitas por esses dois pensadores, o Herbert Donaldson e o Helben Alec, né? Um neurologista e um educador. E escreveram aí, cada um, a sua obra, fruto da sua pesquisa em relação a essa temática. O foco central da neurociência é a compreensão e a influência do sistema neural no comportamento humano, enquanto a neuroeducação, de forma geral, nós podemos afirmar
que é um campo interdisciplinar, então, que combina justamente a neurociência, a psicologia e a educação, né, para que possamos aí tentar decifrar os processos cognitivos e emocionais que originem melhores métodos de ensino e adequação dos currículos ao atendimento das necessidades dos nossos alunos. Então, as pesquisas e iniciativas relacionadas à neuroeducação têm crescido muito no mundo, né, nos últimos anos, e objetivam aí se utilizar das descobertas por meio dessas pesquisas desenvolvidas e as investigações sobre a aprendizagem, a memória, a linguagem e outras áreas da neurociência cognitiva, para informar os educadores, a nós educadores, sobre as melhores estratégias de ensino e aprendizagem. Então, cada vez mais, os professores querem e precisam saber sobre como seus alunos aprendem e memorizam as informações ensinadas. Então, os neurocientistas, por outro lado, eles querem saber como essas indagações dos professores podem sugerir novas pesquisas em neurociência. Outra linha de abordagem em relação à neuroeducação é a compreensão de quais e como os distúrbios e doenças nervosas e mentais podem afetar o aprendizado dos nossos alunos e como os professores podem colaborar com os outros profissionais para ajudar a identificar os problemas em sala de aula, né, de modo a enfrentá-los com novos métodos de educação especial para a inclusão social dos seus alunos afetados. Então, falando um pouco sobre o escopo, o objetivo da neuroeducação, é justamente a compreensão dos mecanismos cerebrais subjacentes, então, ou ligados ao processo cognitivo, né? Então, a aprendizagem e como eles podem otimizar as práticas de ensino. As ferramentas tecnológicas da área médica desempenham aí um papel fundamental nessa tarefa por meio de recursos tais como podemos citar um deles, não é? A ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma, que atualmente, por meio de pesquisas, vem sendo divulgado aí os resultados, no sentido de ocorrer aí a possibilidade até de nós elaborarmos estímulos cerebrais que irão melhorar, né, que serão passíveis de uma melhora do processo ensino-aprendizado. Então, a neuroeducação, ela, na verdade, ela não é uma nova área do conhecimento. Trata-se, então, da junção dos conhecimentos da psicologia, da educação e da neurociência. E ela nos traz uma abordagem diferenciada do que é o significado da aprendizagem, né? Pois anteriormente, numa visão mais direta, nós alegávamos aí que o ato de aprender, significa uma aquisição de novos conhecimentos, e hoje nós não trabalhamos pensando dessa forma, atuando dessa forma. Então, a neuroeducação nos mostra que aprender significa a possibilidade de modificar comportamentos, né? Então, a construção do conhecimento, ela possibilita ao aluno a modificação de comportamentos. Quando pensamos numa educação inclusiva, o significado de aprender dentro dessas concepções tem um valor muito significativo, não é? Porque o sujeito é somente avaliado pelo viés do conhecimento adquirido. E isso não é um equívoco, né? Foi assim no passado e agora nós tentamos desenvolver um ressignificado, né, do aprender. Então, dentro do contexto escolar, certamente a educação ela não estará sendo inclusiva se pensarmos dessa forma limitada, mas se ela consegue perceber o educando como alguém que modificou seu comportamento inicial, seja ele psicomotor, cognitivo ou até mesmo emocional. Desse modo, sim, nós estaremos diante de uma educação inclusiva, né? Que irá priorizar aí a efetividade, inclusive, dos direitos humanos. Então, o neuroeducador, que é um profissional da neuroeducação, ele deve resgatar aí a prática das paideias, né? Que é a origem da neuroeducação.
que foi na Grécia, como já citado, ele observa, ou deverá observar, o indivíduo em seus aspectos diversos, né? E nos que precisam ser melhorados, nas suas potencialidades. E por meio disso, é que nós deveremos construir o nosso planejamento individualizado para cada educando. Né? Porém, todos aprendem, né? Porque há uma modificação de comportamento, tanto para o neuroeducador quanto para os educandos, e ambos necessitam sair das suas zonas de conforto e, dessa forma, sejam viabilizadas ações, né, passíveis de alcance de melhores patamares para alcance do sucesso do processo de ensino-aprendizado. Então, por meio disso, também estamos resgatando, dessa forma, um valor primordial, né, que os gregos lá já sabiam, que é a cooperação, pois a sociedade se constitui pelo entendimento da responsabilidade que temos uns com os outros, e é só a partir daí que podemos mudar essa sociedade e mudar, né, os nossos comportamentos. Então, vejamos que aí no estado de pandemia nós temos as situações de engajamento negativo dos alunos agravadas em relação ao panorama anterior, e uma das dificuldades é justamente essa questão da consciência, da responsabilidade dos professores e dos alunos, né, para o alcance do sucesso do processo ensino-aprendizado. Então, isso é uma reflexão que se faz necessária para que nós possamos minimizar aí o panorama já instaurado de engajamento negativo dos alunos em relação às nossas práticas pedagógicas antes da pandemia, né, e agravado, então, pós-pandemia. Então, a proposta da nossa aula de hoje é apresentar o tema de estudo contemporâneo, né, exercitando, então, a reflexão sobre como nós podemos aí pensar sobre a instrução, o ensino e a educação, né? Então, quais os significados desses termos para que nós possamos compreender qual o significado efetivo da aprendizagem, e vamos articular também a reflexão, né, sobre a importância da escolha das estratégias pedagógicas com base na função social da educação que nós aderirmos, né, para as nossas práticas pedagógicas, e inclusive com os impactos, né, advindos aqui dos tempos de pandemia. Bom, em continuação à nossa proposta, né, nós vamos refletir como o processo de aprendizado ele pode ser pensado com base na neuroeducação, com vista ao alcance da compreensão dos mecanismos cerebrais, né, relacionados à aprendizagem e como eles podem otimizar as práticas de ensino. Nós vamos trabalhar um pouquinho os fundamentos filosóficos e também vamos pensar sobre esse subtema com base na neurociência. Então, vamos articular aí as nossas bases para refletirmos. E ao final, nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão sobre a possibilidade de criação de uma sequência didática praticando aí a neurociência computacional. Então, a gente vai estar falando um pouquinho da neurociência computacional, a sua importância, né? Não digo que é uma novidade, mas é uma ressignificação, né, sobre o pensar na educação, e pode ser utilizada aí a neurociência computacional como uma ferramenta para minimizar, inclusive, os impactos da pandemia. Então, a proposta da nossa aula é justamente essa. Aqui é uma representação gráfica, né? Então, tratando uma neurociência que investiga o funcionamento do sistema nervoso, e a neuroeducação, ela acaba abarcando aqui os aspectos comportamentais, então, analisados pela psicologia, e os pedagógicos, advindos dos resultados aqui do trabalho e do desenvolvimento educacional ou do ensino com caráter didático.